Para a gente terminar, tem uma nota aqui no painel da Folha dizendo que o PT está vendo a polarização no cenário eleitoral consolidada e está dizendo que a terceira via vai passar vergonha. A nota é a seguinte: aliados de Lula dizem que a última leva de pesquisas de intenção de votos apontaram a consolidação de Flávio Bolsonaro na segunda posição, com uma diferença inclusive apertada no segundo turno para o presidente, e que isso já era esperado pelos aliados de Lula, mas que esse cenário já inviabiliza uma terceira via. E, segundo um dirigente próximo do presidente, a terceira via está fadada a passar vergonha. Professora Carla, nenhuma possibilidade para uma terceira via nessa eleição? Seguiremos num cenário polarizado? Ao que parece, sim, Mauro. Ao que parece, a gente vai seguir nesse cenário. O Flávio se consolidou, então havia aquela dúvida inicial, né, se o Flávio ia manter a candidatura ou não, se era só ali um balão de ensaio para abrir possibilidades para negociações, mas, né, como a gente viu, essa candidatura, ela se consolida, né, e se consolida também não apenas por essa melhora, né, que o Flávio tem nas intenções de voto, mas também porque a família Bolsonaro não ia abrir mão, né, de um Bolsonaro nas eleições, né? Eu acho que a família Bolsonaro, assim, os fatos um pouco mostram que eles entendem a política quase de forma dinástica, né? Então, eles não abririam mão aí para o Tarcísio, que era, né, uma espécie aí de sonho dourado do mercado financeiro, somado a esse mito constante da eterna possibilidade do governador de São Paulo virar presidente da República, né? Esse mito que, por enquanto, só é um mito mesmo, porque nunca se concretizou, né? Mas toda eleição a gente tem essa discussão se o governador de São Paulo vai ser o candidato a presidente da República. Mas eu vejo que esse cenário, né? E eu acho que é o melhor cenário para o presidente Lula, né? O Flávio Bolsonaro como candidato a presidente, né? Porque é isso, ele polariza mais, né? Em reunião com o BTG na última semana, o Flávio Bolsonaro não empolgou, né? Não empolgou porque não mostrou que tem um plano econômico, né, para o Brasil, não tem também um Paulo Guedes, né? Então, Bolsonaro, mais ou menos na mesma época, Bolsonaro pai, né, mais ou menos na mesma época, ele já tinha ali o Paulo Guedes para, né, falar por ele as questões econômicas. O Flávio ainda não tem. É claro que o Flávio pode ainda arranjar, né, um Paulo Guedes para chamar de seu, né, e aí um pouco convencer o mercado financeiro. Mas, para além disso, né, o Flávio também tem uma outra questão, que é a falta de carisma, né? E carisma é uma dimensão importante aí, né, no processo eleitoral para um cargo majoritário, né? Ele não tem o carisma do pai e carisma dificilmente se transfere, né? Então, pode até transferir um pouco, mas fica para chamar esses eleitores independentes. E eu, olhando a última pesquisa da Quest, me chamou a atenção, né, que nessas eleições também os candidatos vão precisar empolgar o público para sair para votar, né? Enquanto lá os lulistas ou a esquerda não lulista parece de acordo com os dados ali apresentados pela Quest, mais aguerrida no sentido de, né, tem um percentual menor de pessoas que dizem que não vão sair para votar ou vão votar branco ou nulo. Quando a gente passa para os independentes e quando a gente passa para os bolsonaristas ou para a direita não bolsonarista, você tem já um percentual maior, né, que fala que não tem sobre votos brancos e nulos e sobre talvez não sair para ir votar nas próximas eleições. Então, o Flávio tem aí uma tarefa árdua, que é encantar, né, esse seu público, o seu eleitorado, para sair de casa para votar nele nas próximas eleições.